Queria cumprimentar a todos e também agradecer o convite do Correio do Lago, de estarmos aqui presentes para falar de um tema muito importante, principalmente em situação de saúde pública, que é a dengue, né? Então, hoje, nos últimos anos, o Paraná tem vivenciado uma epidemiologia e um pico, né? Digamos assim, de casos. Muito aconteceram em 2024. Chegamos aí a mais de 600 mil casos, né, no Paraná, com uma média aí de 33 óbitos só agora em 2025. E a dengue, nós temos que valer a lembrar a forma que ela transmite e como ela começa, né, e a importância dentro, principalmente, dos municípios e do estado do Paraná. Então, lembrando que a dengue é uma infecção provocada por um arbovírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, e a gente precisa saber a forma com que esse mosquito aí transmite, né, a sua área de transmissão, assim como a sua forma de estar se multiplicando. Então, a dengue tem grande importância e relevância, principalmente nesse período mais chuvoso, entre o calor, o verão e o outono, onde a gente tem umas variantes de chuva com sol, que se torna então um ambiente muito propício para que o mosquito possa se desenvolver, né? O mosquito da Aedes aegypti ele tem uma característica, principalmente, de se transmitir por uma questão do acúmulo de água parada. Então nós temos que lembrar que não é somente onde a água está ali paradinha que ela vai fazer o processo de multiplicação desse mosquito. Temos que lembrar que existem uma forma que o mosquito pode deixar inoculado ali os seus ovos, e esse pode durar um período longo de tempo, inclusive meses ou ano. E quando tem contato com água, esses ovos ali depositados pelo mosquito vão começar a se eclodirem, né, virarem larvas e futuros mosquitos. Principalmente são recipientes que muitas vezes a gente não dá muita importância, principalmente o nosso animal doméstico, a condição de onde colocamos a ração, a água do animal, outras áreas como empresas que trabalham com grandes áreas de depósitos, né? Citamos aqui a questão de água parada, né, em áreas industriais, principalmente, como o município de Santa Helena também tem a questão do agronegócio. Então nós temos que cuidar de todo aquele recipiente que pode acumular água. Como também Santa Helena é um município banhado pela questão do Rio Paraná e também aí da represa de Itaipu, o lago também proporciona isso, de uma certa uma multiplicação sazonal, né, da própria período aí dos mosquitos. E a gente precisa ter esse cuidado, principalmente doméstico, em casa, a situação de água acumulada nas calhas, toda essa questão de limpeza é muito importante. Então, quando você recebeu a visita da equipe da epidemiologia, principalmente dos agentes aí que vão visitar a sua casa, poder verificar e ajudar a dar esse apoio para diminuir o quadro de infecção. A dengue em si, quando inicia os sintomas e a transmissão ocorre pela mordida do mosquito, que vai pegar em uma pessoa que está doente, se contamina com o vírus, e aí esse mosquito Aedes aegypti vai lá morder uma pessoa no raio de 300 metros, onde vai acabar acometendo também aquela outra pessoa que está com a saúde boa, né? Muitas vezes temos uma situação nessa área de 300 metros de pessoas que têm uma boa condição de saúde, temos crianças, temos idosos, temos pessoas acamadas. Então esse cuidado, principalmente quando o teu familiar tiver com sintomas da dengue, é importante você procurar um atendimento médico na sua unidade de saúde mais próxima, em uma situação mais crítica, até mesmo no pronto atendimento, para poder saber se realmente você está diante de uma situação da infecção pela dengue. Os sintomas da dengue estão relacionados à questão de febre, dores de cabeça, manchas pelo corpo, também provoca muita dor muscular, mialgia, que é uma condição que os vírus normalmente se multiplicam muito,
E numa situação em que uma pessoa já esteve acometida por dengue e volta a estar novamente acometida pela dengue, é uma situação onde que a gente sabemos que vão ter mais agravantes, né? Então, da parte do diagnóstico médico, nós precisamos sempre saber quantos dias de sintomas, como que está também a questão dos seus familiares em casa, se tem mais alguma pessoa doente ou algum vizinho, um familiar doente, para a gente poder ter uma condição mais específica de traçar ali a parte de tratamento, principalmente porque talvez seu familiar, sua esposa, seu esposo, seus filhos também precisam receber uma consulta ou uma avaliação se tiverem já com os primeiros sintomas, né? Existe um período de incubação da doença e existe um período também de convalescência, que é quando sai esse processo de infecção e a pessoa começa a ter uma melhora dos sintomas. Hoje é muito importante, nós já sabemos que existe a vacina para dengue sendo implementada no Brasil, e lembrar que o primeiro caso de dengue no Brasil foi em 1916, na cidade de São Paulo, mas a primeira epidemia foi na década de 80, principalmente nos estados mais ao norte de Roraima, onde teve uma epidemia muito importante naquela região. No Paraná, nós nos encontramos hoje na 17ª semana, que é a semana epidemiológica. A 16ª terminou na semana passada com alguns dados importantes, né? Nós já estamos comparado em 2024, que chegaram a 600 mil casos, hoje no Paraná já tem 147.500 casos confirmados. E dentro desses confirmados, de óbitos já tiveram 33 só em 2025. Em Santa Helena, nós já estamos com 83 casos confirmados e, infelizmente, nós tivemos um óbito relacionado a um paciente que esteve internado, foi transferido para a cidade de Toledo e, infelizmente, veio se acometer a óbito. Então, é muito importante a população de Santa Helena hoje saber que a dengue não está acontecendo só lá em Foz do Iguaçu, em Toledo, em Cascavel, em outros municípios, e não começar a dar importância no papel que nós temos aí nessa questão preventiva. Da parte da minha especialidade de pediatria, nós sabemos que as crianças às vezes não manifestam todos os sintomas como o adulto. Muitas vezes estão subentendidos, né? A criança não demonstra, porque às vezes não está ainda na idade de estar falando, onde dói, o que está sentindo, mas nem toda a febre vai se limitar à questão de ser dengue. Mas se tem uma criança com febre, mas o pai e a mãe estão com diagnóstico com dengue, a gente tem que avaliar para ver se essa criança também não está desenvolvendo. E isso a gente consegue ali no exame físico. Então, é muito importante. Nós sabemos hoje como está a dengue dentro do município de Santa Helena. Então, hoje pela manhã, a gente teve uma reunião muito, muito positiva com a equipe da vigilância do município, que me trouxeram alguns dados, esses que eu estou aqui até repassando a vocês, principalmente sobre a questão dos locais onde está havendo os bloqueios para evitar a transmissibilidade do mosquito. Então, hoje, alguns bairros aqui de Santa Helena, principalmente, já estão responsáveis por 50% de todos esses 83 casos. Então, nós temos que cuidar principalmente essa região. Então, é muito importante que você procure a unidade de saúde, se informe sobre a questão da dengue, que você vá à consulta médica, possa comunicar e relatar ao médico ou ao enfermeiro da unidade que tem outras pessoas doentes, que o seu vizinho também está com algum problema de saúde, e também está trabalhando junto com a equipe da prefeitura no cuidado aí da limpeza dos terrenos, da questão das suas casas, principalmente se você está vendo que tem uma situação de acumulação para o risco dessa contaminação ocorrer, poder estar notificando aí para que a prefeitura possa estar atuando. Então, hoje em Santa Helena, nós já temos 83 casos confirmados, de notificação são mais que esses números, né, até a 16ª semana, e já tivemos um caso de óbito, infelizmente. E estamos tendo outros casos, então né, no momento de sazonalidade, de muitos casos procurando as unidades de saúde, principalmente em alguns bairros,
como a questão aqui de Vila Celeste, como a questão da Baixada Amarela, aqui do centro também, mas em todos os bairros existe algum caso já confirmado ou notificado. Então a atenção tem que ser de todos para que a gente possa contribuir, né, com um atendimento eficaz, mas precisamos também prevenir. Dentro do que as complicações da dengue e que muitas vezes leva, né, a uma certa condição de preocupação pela pessoa que está adoecida, é importante você não ficar fazendo uma automedicação. Alguns tipos de medicamentos não podem estar associados à questão do diagnóstico da dengue, né? Procure sempre o atendimento à sua unidade de saúde ou a um pronto atendimento. Tem que fazer um tratamento de uma forma, principalmente da parte de hidratação, e muitas vezes é nesse quesito que a questão do internamento hospitalar ou da urgência, o que a gente caracteriza como uma dengue potencialmente grave ou uma dengue grave, né, principalmente pelo temor de ser a dengue hemorrágica, como se associa à situação de co-infecção, por você já ter tido uma infecção prévia e ter uma infecção novamente. A dengue hemorrágica é uma complicação grave, realmente precisa ser internada e precisa estar em um hospital de alta complexidade para garantir a sobrevida desse paciente. Então, é importante, nos primeiros sintomas, principalmente da febre, dor retroauricular, ou seja, dor retroorbitária, com a dor atrás do olho, né? Um certo prurido, uma coceira no corpo, dor articular, dor muscular, dores de cabeça, procurar um atendimento médico. Pode estar relacionado a um diagnóstico de dengue. Precisamos avaliar o caso, examinar o paciente, pedir os exames e, vindo a confirmação, é feito então uma classificação. Se nós estamos diante de uma dengue, de um caso leve, de um caso moderado ou de um caso grave. Os casos leves, que são a grande maioria, são tratados em regime domiciliar, sobre uma vigilância, então, epidemiológica daquele distrito de saúde. Então, aquela unidade de saúde faz um mapeamento dos casos positivos ali da região, para poder estar fazendo a visita domiciliar, vendo como é que está o paciente, se está evoluindo bem. Os casos moderados, onde tem uma certa depressão maior dos sintomas, no sentido também de agravamento, eu estou com muita dor, eu não estou conseguindo me alimentar, então estou tendo um pouco de desidratação, vomitando muito, tendo febre muito alta, e esses casos são mais ou menos classificados como moderados. Em alguns casos precisam então de ter um acolhimento e um tratamento mais adequado, onde vai ser transferido para o hospital ou na própria unidade ser feito algumas medidas de suporte para hidratação, sintomáticos para poder controlar. Nos casos em que realmente o paciente não está tendo uma boa resposta, ele vai precisar de um internamento, vai ser transferido a uma questão hospitalar. Hoje, Santa Helena possui, né, 2 unidades hospitalares no atendimento à população, o Hospital Santa Casa e o Hospital Miqueleto, e é onde a gente consegue, então, garantir para a população, né, um acolhimento e o tratamento adequado. Aqueles casos onde o médico avalia e os exames estão nos demonstrando que é um paciente grave e que vai precisar de uma alta complexidade, esses casos são transferidos. Então, é muito importante a população saber que existe assistência na sua unidade de saúde, existe a assistência na questão dos hospitais do município para a gente poder fazer o tratamento da dengue, mas principalmente precisamos estar prevenindo, cuidando para que a dengue não seja hoje mais um foco como foi o ano passado. Eu não estava aqui presente no município, mas os dados mostram isso. Foi uma época de sazonalidade muito difícil, com muitos atendimentos, pacientes realmente muito sintomáticos, e foi um pico que aconteceu no Paraná todo também, que é uma preocupação hoje da Secretaria de Estado de Saúde. Na parte da Secretaria Municipal, nós também temos a preocupação, principalmente nós na parte do Hospital Miqueleto, que somos a porta de entrada de pronto atendimento, né? Com uma média aí de mais de 1.700 atendimentos mês.
E a gente sabe que esse período agora, além da questão da dengue propriamente dita, do que nós estamos conversando, nós temos também as doenças respiratórias. Então, é um pico de sazonalidade entre as doenças como tropicais, como a dengue, a chikungunya, que eu também vou falar aqui, mas também com as doenças respiratórias. Então, a procura pelo pronto atendimento, você que está com sintomas leves e que possa procurar a unidade de saúde, procure a sua unidade de saúde para que a gente possa dar também o melhor acolhimento àquelas situações graves no hospital. A chikungunya também está muito presente, aliás, está até muito mais forte do que o ano passado, talvez porque nós estamos notificando mais, os médicos estão percebendo mais a questão do diagnóstico e estamos vendo um crescimento da chikungunya no município de Santa Helena e no estado do Paraná. Então, a mesma via de transmissibilidade que é o mosquito, apesar de serem mosquitos diferentes, também tem o mesmo nível de cuidado. Então, a nossa parte de cuidar, zelar pelo asseio da nossa residência, para não deixarmos água acumulada, principalmente em recipientes, em objetos como citei aqui, que todos já conhecem, a gente tem que ter esse cuidado. Então, peço a todos que façam essa linha de cuidado, ajudem ao sistema de saúde também do município a poder diminuir a prevalência dos casos que estão acontecendo. A gente está à disposição sempre para poder ajudar a esclarecer as dúvidas, né, tanto na pediatria, na parte da obstetrícia, da clínica médica. Todos os médicos aqui do município sempre dispostos a estar ajudando, os médicos das unidades de saúde que fazem um excelente trabalho, principalmente na atenção primária. Então, voltando a recapitular, se você hoje tem algum sintoma relacionado, principalmente em uma área que hoje está sendo muito prevalente os casos de dengue, procure a sua unidade de saúde para que você possa fazer uma avaliação médica e receber o tratamento adequado. Muito obrigado.